Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes também da Escola Bíblica Dominical e também nossa paz do Senhor para todos os nossos dirigentes do campo de Bangu. Também o nosso abraço aos nossos amigos que participam conosco, destes estudos da Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com os nossos irmãos. Lembrando também que o professor oficial dessas aulas é o nosso pastor Sóstenes Silva, que é o nosso pastor presidente, e hoje estou aqui mais uma vez nessa aula para substituí-lo. Lembrando que nós estamos num novo trimestre, onde estamos estudando sobre a nação de Israel. Então, a nação de Israel é um estudo desses próximos 3 meses, o trimestre, e nós já tivemos o tema da lição que fala sobre Israel. O tema da lição fala o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Então, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Então, vamos entender ao longo desses 3 meses sobre Israel, sobre o contexto desta nação, sobre o que ela mostra para a gente, qual o plano sobre Israel. Então, nós temos aí que na primeira lição que estudamos sobre o testemunho dos patriarcas. Nós vamos observar aí que, como a Verdade Aplicada falou, o maior legado de um pai, a gente vê os pais trazendo o ensinamento para os filhos. E agora nós estamos na lição 2, vamos estudar aqui com vocês a escravidão dos hebreus no Egito. Nós temos aí, nesta lição, os 3 tópicos, Objetivos da lição: explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. E o segundo, mostrar que o faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências. E o terceiro objetivo aí, conscientizar que apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com seu povo. Então, queridos, nós vamos aqui observar o texto áureo dessa lição, que eu gosto de sempre trazer para você, professor. O texto áureo é o texto bem em destaque bíblico, lá em Gênesis 15:3, que fala assim: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Isso está lá em Gênesis, Abraão, quando Deus chama ainda lá nos patriarcas, Deus chama, Deus promete que vai dar uma terra a ele. Ele entende isso, mas o Senhor já prediz que ele seria uma grande nação e que neste lugar ele seria escravo em uma terra que não era sua, mas que Deus ia restituí-lo e ele sairia deste local com uma grande bênção. Então nós vamos observar que antes que tudo acontecesse, antes de estar o povo no sofrimento ali no Egito, Deus já havia predito, Deus já havia prometido vitória ao povo de Israel através ali da sua palavra a Abraão. Então, isso é um detalhe interessante. E a verdade aplicada, então, como texto áureo, você já foca nesse tema, e a verdade aplicada que eu gosto de falar é o resumo da lição. A verdade aplicada diz: o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Então, o que Deus tem para nós, ela não está no limite da nossa razão. O que Deus tem para nós está acima do que nós possamos imaginar e que nós possamos entender. Muito bem, nós vamos aí então no primeiro objetivo, explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. O comentarista fala sobre os primeiros, durante os 7 anos de grande seca, se assolou toda a terra, a família de Jacó, por uma providência divina, desceu ao Egito. Aquelas 70 almas, nós vamos observar que o povo desce para o Egito, a família de Israel, aqueles 7 anos, de grande seca. Agora, no Egito, todos nós já conhecemos a história de José do Egito, José do Egito foi um grande, grandemente usado por Deus naquele local, de uma forma tremenda também. Foi para entendermos como você pode trazer isso para o seu aluno, as coisas como foram acontecendo, Deus traz agora, da forma que Deus trouxe José para o Egito, da forma que acontece aquela grande fome seca daquela época,
E agora o povo de Israel está ali. E o comentarista declara aqui que eram 70 almas, né? Eram 70 almas que estavam ali, que desceram para o Egito, o povo de Jacó. Aquelas 70 almas descritas em Êxodo 1:5 se tornaram um povo composto de aproximadamente 603.550 pessoas. Está lá em Números 1:46. Quer dizer, aquele povo cresceu. E foi um povo que foi muito abençoador e abençoado na terra do Egito. Mas aí a palavra de Deus diz que veio um novo faraó, um novo rei, que não conhecia quem era José, não conhecia a história de José. E começou a reinar ali e começou a observar que o povo de Israel era um povo que crescia, que se multiplicava e que era próspero. Nós vamos olhar aqui agora, né? Um grande faraó olha para aquele povo que é próspero, que é abençoador, que é abençoado, e agora o que diz que fica com medo, ele se levanta com medo do povo e começa a fazer uma propaganda enganosa do povo de Deus, né? Aqui ele diz, nós devemos estar aqui em Êxodo 1, vamos olhar aqui na lição, Êxodo 1. Morrendo o rei suspiraram, vamos lá em Êxodo 1:7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. O rei diz para o seu povo, diz, olha, faz uma propaganda lá, né? O povo... Vamos fazer o seguinte, vamos tomar cuidado que eles estão crescendo, são muito numerosos e daqui a pouco eles vão podem se juntar contra nós, se levantar contra nós. Vamos fazer de uma estratégia para conseguir barrá-los. Converse com o seu aluno sobre isso. Que coisa interessante, né? O fortalecimento do povo de Israel no Egito. O povo de Israel agora começa a ser perseguido. E o rei, o faraó naquela época, olhou com suas estratégias, pensou, vamos agir sabiamente sobre eles para que eles não se juntem contra os nossos inimigos, se levantem contra nós. Começou a fazer uma propaganda enganosa, porque o povo de Israel, o povo hebreu, estava ali de uma forma, eles foram bem-vindos naquele local, eles foram abençoadores daquele local. E agora, por serem prósperos, né, o inimigo se levanta. Você pode trabalhar esse assunto com o seu aluno, mostrar para ele por que é que o inimigo odeia o povo de Deus, né? Nós tivemos há poucos dias aqui um estudo da Palavra do Senhor com o nosso pastor Sóstenes, trazendo para nós. Porque nós não somos do mundo. O povo hebreu estava no Egito, estava ali de passagem. Eles não eram daquele lugar. Mas por onde o povo de Israel passava, era próspero e prosperava naquele lugar. Você pode fazer uma comparação do povo, né, da vida do seu aluno, do povo de Deus em toda a face da terra, quando você está no local, quando você está prosperando, que você está sendo bênção nas vidas das pessoas e na sua vida, da sua família, o inimigo se levanta. Mas nós precisamos lembrar isso para o seu aluno, né, que o nosso lugar não é aqui. E nós, assim como o povo de Israel, tinha a promessa de Abraão, que eles seriam escravos ali, mas que eles seriam restaurados, nós também temos uma promessa. O Senhor, nosso Deus, nos deu a promessa. Não nos deixaria aqui, né? E que viria para nos levar para um lugar de bênção e de glória. Então, que nós possamos lembrar dessa circunstância, né? Desse povo de Israel, fazendo esta comparação de como o povo de Israel estava lá naquele sofrimento. As coisas inexplicáveis, né? O povo de Israel, quanto mais eles perseguiam, quanto mais ele endurecia a cerviz do povo de Israel, mais o povo crescia. A Bíblia diz que o povo de Deus crescia e se multiplicava cada vez mais. Diz assim lá no versículo Êxodo 1:12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles infligiam o povo de Israel, mais este povo crescia, mais ele estava abençoado. Então, coisas inexplicáveis acontecem na vida do povo de Deus. Quando você tem promessa de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Deus, na verdade, ele vai realizar
na sua vida promessa. Quanto mais te aflige, mais você vai ser abençoado. No momento da aflição, no momento do aperto, é o momento que Deus quer se revelar ao seu povo. Nós temos aqui o povo primeiro agora, né? Ele se torna escravo. Item 1.2, o povo se torna escravo. Eles começam agora começam a trabalhar o povo de Israel de forma a perder a sua autoestima. Era um povo que vivia muito bem. Não, o José do Egito foi do nosso povo, foi o hebreu, né? Que conseguiu salvar essa nação da situação de seca que teve. Então, provavelmente, pensamos nós, teria ali o povo uma aceitação muito boa naquele lugar, mas de repente se levanta alguém e começa a perseguir o povo de Deus. E começa agora a criar, né, expectativas ruins sobre o povo. Torna-os escravos, começa a derrubar a sua autoestima, começa a jogar embaixo tudo aquilo, talvez os seus sonhos. Satanás faz essas estratégias. Fale com o seu aluno sobre isso. Quantas vezes, né, nós somos levados a achar que não temos mais nada, parecia que estava tudo muito bem e de repente as coisas começaram a mudar, parece que não está mais dando certo. Converse com o seu aluno sobre isso. Tudo o que está escrito na palavra do Senhor, assim como a nação de Israel, isso traz um exemplo para nós. Nós somos o povo de Deus e vivemos numa terra como peregrinos, nós não somos dessa terra. E aqui e ali levanta-se um faraó para destruir a obra de Deus, para destruir o povo de Deus. Nós vemos hoje os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos varões, nossas mulheres, nossos senhores, nossas crianças. Quantas dos políticos, das ciências, das teorias hoje da sociedade querem apagar, querem rasgar os nossos sonhos, querem mostrar que esse Deus não existe, que essas coisas não irão acontecer, mas na verdade eles querem destruir a nossa vida. E foi assim que aquele faraó fez com o povo, tornou-o escravo, começou a perder a sua autoestima, estavam ali todo mundo se subjugando, tornando como escravo. A escravidão se tornou mais intensa porque eles aumentavam cada vez mais a imposição, mas quanto mais, aí é o item 2, quando vai falar aí, mostrar que Faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências. Faraó começou agora fazendo o povo de escravo, não se contentando. Provavelmente, eu li aqui em algum lugar, nos Talmudes, os astrólogos de Faraó haviam predito que o Salvador ou libertador da nação israelita nasceria em breve. Então, ele não sabia. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Olha, nós vamos o seguinte, chamou as parteiras das hebreias e disse, olha, quando vocês veem as hebreias que forem ter os seus filhos, vocês olharem, se for menina, deixem viva. Se forem menino, vocês matem eles. Elas, ouvindo aquilo, foram para as hebreias, mas a Bíblia diz, olha que coisa tremenda, que as parteiras hebreias, quando elas ouviram aquela palavra, elas temeram o Deus de Israel. Olha que coisa tremenda. Um faraó que era tido como uma divindade, ele dá a ordem direta a essas parteiras. E essas mulheres, nesta hora, criam em si um temor muito interessante. O temor que aquele Deus, aquela divindade deu sobre elas. Elas temiam um Deus muito maior, que é o Deus que está sempre olhando para mim e para você. É o meu e o seu Deus. É aquele que é capaz de mudar os rumos e as histórias para nos abençoar. Aquelas mulheres, então, não fizeram o que Faraó mandou fazer. E ele, percebendo que se multiplicava o povo, ele chama ela, mas por que aconteceu? Não, é que as hebreias são mais espertas do que as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já fizeram o seu próprio parto. E ele, naquela condição, não sabia o que fazer. E a Bíblia diz ainda que essas mulheres, essas parteiras, por temerem a Deus, foram abençoadas. Olha que coisa tremenda. Isso traz muita mensagem para nós em relação ao temor a Deus. Você pode discutir, trazer esses temas e conversar com os seus alunos. Muito bem, nós vamos ver então o que ele faz agora. Próximo passo dele, ele agora chama e diz o seguinte: para todo o povo dele, ele diz, olha, todos os meninos que nascerem, que sejam jogados no rio Nilo. O rio Nilo era um rio, para eles, de muita importância. Então, os meninos devem ser jogados dentro do rio Nilo para serem afogados. As meninas sejam poupadas. E aqui o comentarista, ele até pergunta,
sepultando os sonhos nos rios. E por que as meninas eram poupadas? Havia um plano. Se matassem os homens ali, as meninas talvez misturadas com os egípcios, casassem com os egípcios e começassem a esquecer e acabassem com a história do seu povo, se misturassem. Mas Deus já havia, na promessa ao patriarca Abraão, prometido e avisado ele que ali ele estaria numa nação escrava e tinha dado o tempo certo, os 400 anos, e depois libertaria com mão gloriosa. Então, as intenções do faraó, elas não foram suficientes para apagar o projeto de Deus na vida do seu povo. Por isso, queridos, Deus, a gente observa aqui que nesse meio tempo aqui, que quando ele tenta matar todos os meninos, é quando Deus projeta ali a vinda de Moisés. Nesse meio termo, quando já não aguentavam mais, conforme diz a palavra de Deus, o povo de Israel já não aguentava mais de tanta servidão e resolveu clamar ao Senhor, seu Deus, para que o livrasse da angústia do Egito. E a palavra de Deus nos diz que Deus agora traça o plano maior da libertação do povo através do nascimento de Moisés. Então, você tem esse ponto aí, Deus escuta o clamor do seu povo, no terceiro item, né? Que é quando nós temos aí dizendo que conscientizar que apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Trabalhe isso com o seu aluno. Mostre para ele que Deus nunca perdeu o controle sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Deus está no controle de tudo. E as coisas, muitas das vezes, as perseguições que vêm contra a nossa vida, elas servem para nos edificar, para multiplicar, para aumentar a nossa fé, para nos trazer mais força e vigor. Porque quanto mais o faraó tentava oprimir o povo do Egito, tentava apagar os sonhos do povo do Egito, mais aquele povo, de uma forma inexplicável, não me pergunte como, mas Deus tem explicação. Aquele povo era perseguido, era subjugado a trabalhos forçados, mas quanto mais eles faziam isso, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles se fortaleciam. Como explicar isso? Só um Deus que cuida dos seus é capaz de fazer isso. Traga esse assunto para os seus alunos e que nós possamos entender que Deus é o Deus que muda a história. Deus entra agora nessa história parecendo que o faraó estava vencendo e o povo estava sofrendo. Quando ele clama a Deus, Deus ouve a sua voz e agora passa então o plano de levantar um que seria o libertador desse povo, que é a próxima lição, a lição 3, falaremos sobre este homem. Então, nesta lição de número 2, que nós possamos trazer a escravidão dos hebreus no Egito. Para que serviu essa escravidão? Tudo o que aconteceu com o povo de Israel estava predito já na palavra do Senhor. Na nossa vida também, nesse período que estamos passando por aqui, tudo já está predito. A qualquer momento o Senhor também levará a sua igreja. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe nesta aula e boa aula a todos vocês. Amém.